Meus irmãos, vamos liberando os corredores. Nós teremos um momento agora, uma pregação. Vamos abrindo o espaço. E quem tiver também assentos reservados, que a gente sabe que é por amor aquelas pessoas que são próximas a nós, mas libere para os irmãos que já chegaram, que estão por aqui, tá bom? Vamos liberando todos os corredores, por favor. Quem ama a palavra de Deus aí, diga eu. Então pega a palavra de Deus que está com você aí agora. Você trouxe a palavra de Deus, pega a palavra de Deus aí agora. Coloca no seu coração a palavra de Deus. Nós vamos agora chamar o Leandro, que vai trazer esta primeira pregação para nós. Eu queria que você pudesse estender as mãos agora sobre o Leandro e pedir ao Senhor por esta pregação desta manhã. Senhor, nós queremos pedir a intervenção do vosso Espírito Santo sobre a vida do Leandro agora. Clamamos, Senhor, a presença do Teu Espírito para que esta palavra possa ser a Tua espada a entrar em nossa alma e no nosso coração. Para que esta palavra, Senhor, possa nos provocar a converter ao Teu amor, à Tua presença. E pedimos que o Senhor encha agora o Leandro com Teu Espírito, dando a ele toda a autoridade espiritual, toda a unção, toda a presença de Deus, para que a glória do Senhor possa acontecer nesta manhã, para que a graça de Deus possa chegar aos nossos corações. E você vai preparando o teu coração e vai pedindo ao Senhor nessa manhã ouvidos de discípulo. Vai apacentando o teu coração. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra poderosa que será anunciada a nós nessa manhã. Bendito seja, Senhor, porque a tua palavra não volta sem produzir efeito. Bendito sejas, porque a tua palavra vai penetrar em nossos corações e fazer obra nova. Tu dizes: eis que faço novas todas as coisas. A tua palavra, Senhor, renova todas as coisas no nosso interior. Bendito e louvado sejas por esse canal, o Leandro, que se colocou disponível para ser um profeta teu para cada um de nós nessa manhã. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Vinde nos dar a tua unção poderosa, para que a tua palavra produza 100 por 1 em nossas vidas, em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma luz muito forte saindo do seu coração agora, viu? Bom dia! Bom dia, povo carismático do Brasil! Bom dia, queridos alunos da Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários. Obrigado pelo carinho de vocês. Meus irmãos, meu nome é Leandro Rabelo. Eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na Diocese de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Nesse tempo, o Senhor me deu algumas missões muito importantes. Uma delas é dirigir a Escola Nacional de Formação de Líderes Missionários. Vocês estão vendo os alunos? Esses são os alunos que participaram da escola desse ano, dos dias
13 a 23 de janeiro, na cidade de São José dos Campos. E nesse tempo, então, eu estou na direção dessa escola. Um grande abraço para todos vocês, alunos da escola da edição de 2018. Também o Senhor me chamou a coordenar o Ministério de Pregação no estado do Rio de Janeiro. E também a Kátia, já há algum tempo, me convidou para fazer parte da Comissão Nacional de Formação. E é uma grande alegria poder partilhar com vocês da Palavra de Deus nessa manhã, tão de Deus, tão cheia do Espírito Santo, como nós íamos sendo conduzidos pela oração, através da pessoa do Padre Marcelo, da pessoa da Kátia. Podemos dizer que já somos cheios do Espírito. Meus irmãos, o tema dessa pregação, vocês sabem que esse ano o ENF está trabalhando, está pautando a temática das suas pregações nas 7 mensagens às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos rememorar. O Jim Murphy já nos falou sobre a carta, a mensagem a Éfeso e a Esmirna. Agora temos uma segunda pregação, trazendo as 2 próximas cartas, as 2 próximas igrejas, que é a igreja de Pérgamo e Tiatira. Então eu queria convidar vocês a que nós ficássemos muito atentos, para que a mensagem a estas 2 igrejas também falem profundamente ao nosso coração. Eu creio que tudo que foi escrito na palavra se atualizará nessa manhã na vida de cada um de nós. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz? E ela se atualiza em nossas vidas cada vez que a ouvimos, cada vez que oramos com ela? Você crê nisso? Então, irmãos, eu queria construir aqui, para começar essa pregação. Vai ser uma pregação que eu vou precisar de, além dos ouvidos de vocês, eu vou precisar muito dos olhos também. Nós vamos construir aqui no palco uma imagem. Essa imagem nos ajudará a refletir sobre as 2 igrejas. Durante o tempo que eu estava estudando para essa pregação, um dos estudiosos, um dos especialistas em livro do Apocalipse, ele disse que o livro do Apocalipse, ele não deve ser lido, ele não deve ser refletido como uma pessoa que entra em um auditório e assiste a uma palestra. Não seria assim. Olha bonita a comparação que esse escritor, esse estudioso faz. Ele diz que o livro do Apocalipse é como se nós entrássemos numa grande sala de exposições, onde há muitas obras de arte, muitas telas, esculturas, instalações. E o livro do Apocalipse, então, ele vai ser essa grande sala de exposições. Eu diria, uma exposição em que nós vamos olhando e vamos observando cada detalhe de cada quadro, de cada escultura, e cada um deles nos falará ao coração, através das simbologias que eles demonstrarão para nós. Por isso eu quis construir aqui uma imagem, logo no início dessa pregação. Essa imagem vai falar para nós muito sobre a mensagem que traz a igreja, Jesus à igreja de Pérgamo e Jesus à igreja de Tiatira. De propósito, nessa primeira imagem, eu fiz questão de pedir ao pessoal do teatro que colocasse esse pano aqui, porque nós precisamos entender que o livro do Apocalipse, ele tem um significado bem interessante para nós. A palavra Apocalipse, traduzida para o português, ela quer dizer revelação. E o que é revelação? Revelar é tirar o véu e mostrar algo que está escondido. Se nós estudarmos a palavra Apocalipse nas suas 2 raízes, nas suas 2 estruturas, nós vamos ver que Apocalipse quer dizer aquilo que está escondido, nós agora vamos trazer à luz, nós vamos trazer à tona, nós vamos revelar. Então, de propósito, eu pedi para colocar esse pano, porque eu já queria começar ilustrando isso.
O livro do Apocalipse, ele faz isso. Ele tira o véu. E ele vai mostrando para nós certezas do céu, que talvez naquele tempo eles não percebessem. Vamos observar essa cena, e vamos tentar entrar nessa cena. Vejam que os primeiros cristãos, aqueles que eram da igreja, das igrejas narradas no início do Apocalipse, eles eram perseguidos. Tudo concorria para que eles não seguissem o Cristo. Eles queriam seguir. Havia no coração deles uma grande necessidade, uma grande vontade de seguir o Senhor, mas tudo era contrário a que eles fizessem isso. Vejam, perseguição, acusação, medo. Só que a grande beleza do livro do Apocalipse está aqui, irmãos. O livro do Apocalipse não é um livro para tirar a nossa esperança. O livro do Apocalipse não é um livro para nos desanimar. O livro do Apocalipse não é um livro que se apresenta a nós para que nós nos convertamos por medo. O livro do Apocalipse é um livro que deve gerar em nosso coração coragem e esperança. Vejam esse primeiro cristão, amarrado, preso, tudo quer fazer com que ele não siga o Senhor, mas vejam que o olhar dele permanece fixo no Senhor. Ele quer continuar seguindo o Senhor, ele não quer abandonar, ele não quer esmorecer. É a teimosia da fé dos pequenos. O livro do Apocalipse é um canto de triunfo da igreja perseguida. E a grande mensagem que resume o Apocalipse é: as desgraças da vida presente, por pior que elas sejam, elas estão todas subordinadas, elas estão todas sob a poderosa mão de Deus, que é quem comanda tudo, todos, quando não desistem. A igreja de Pérgamo vai se apresentar também como uma igreja acomodada. Talvez em algum momento alguém se acomodou e não quis mais e desanimou e foi infiltrado por uma acomodação, mas mesmo assim perseguiu, foi em frente. Tirem um retrato dessa imagem, tirem uma fotografia dessa imagem. Ela vai nos ajudar a entender as duas mensagens às duas igrejas. Vamos aplaudir o pessoal do teatro, agradecer. Obrigado, vocês podem sair. Muito obrigado, meus irmãos. E eu queria convidar você a pegar então o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Apocalipse 2, 12 a 17. Antes de nós lermos a mensagem a Pérgamo, o Papa Emérito Bento XVI, numa catequese do dia 5 de setembro de 2012, ele disse assim: dirigida às 7 igrejas situadas na Ásia Menor, próximo a Éfeso, as palavras de Jesus partem da situação particular de cada igreja, para depois se estender às igrejas de todos os tempos. O Papa Emérito Bento XVI está dizendo: a mensagem que foi dita a Éfeso, a mensagem que foi dita a Esmirna, a mensagem que foi dita a Pérgamo, ela se estende, ela se atualiza às igrejas de todos os tempos. Jesus vai entrar na realidade de cada igreja. Ele vai enfatizar luz, vai enfatizar sombra, fazendo 4 apelos a todas elas: convertei-vos, guardai o que tens, praticai as primeiras obras, sejais zelosos, vos convertendo. Papa Emérito Bento XVI, na catequese do dia 5 de setembro de 2012.
Vamos então à palavra, no Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Vamos ler juntos? Podemos? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, pois, do contrário, virei contra ti, para combatê-los com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, a palavra Pérgamo, segundo a pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer, significa casado. E por isso Pérgamo vai ser chamada por diversos estudiosos da Bíblia de a comprometida, a igreja comprometida, fazendo uma relação entre a palavra casado, significado de Pérgamo, e o comprometimento de um matrimônio. Também vai dizer que Pérgamo, apesar de perseguida, não renega a sua fé. Vamos então tentar perceber como era Pérgamo. Pérgamo era a residência do governador romano. Promovia-se muitos cultos aos imperadores romanos, a divindades especialmente com aspectos de animais. Muitos deuses com figuras animais eram adorados em Pérgamo. Outra coisa curiosa sobre Pérgamo é que Pérgamo tinha o primeiro templo construído a um imperador ainda vivo, que era o imperador Adriano, construído no ano 29 a.C. Pérgamo então é uma cidade de alto culto imperial. E esse culto imperial, cultuar o império, cultuar os deuses do império, cultuar as divindades grandes consideradas pelo império, era uma certa forma de antítese da fé de Cristo. Ou seja, a palavra antítese, ela quer dizer contrário. Uma coisa que promove uma antítese, promove algo contrário. Inclusive, antítese é uma figura de linguagem que nós estudamos em português, que quer dizer ideias contrárias, palavras contrárias que aparecem em um texto, em uma poesia. Pode-se dizer que em Pérgamo havia, por causa desse grande culto imperial, por causa desse grande culto a esses deuses, havia uma grande antítese à fé em Cristo. Por um motivo óbvio: se cultuavam essas coisas, se cultuavam essas pessoas, ao mesmo tempo não havia possibilidade de cultuar Cristo. Então havia essa antítese, onde se de um lado se idolatrava, se de um lado se adorava deuses, imperadores, a idolatria e a imoralidade promoviam uma sensação, promoviam uma ideia que era contrária à fé no Cristo Senhor. Qual o ponto central da carta a Pérgamo, da mensagem a Pérgamo? Exatamente esse: o risco que eles corriam de misturar fé em Cristo a imoralidades, fé em Cristo a idolatrias.
Querem ver uma outra coisa que o povo de Pérgamo idolatrava? Tinha uma grande idolatria pela ciência e pelo conhecimento. Em Pérgamo havia a segunda maior biblioteca da antiguidade. Só perdia para a maior de todas as bibliotecas da antiguidade, que era a biblioteca de Alexandria, no Egito. E a ânsia deles por idolatrar também a ciência era tão forte, que sabe o que eles fizeram? Mandaram ir a Alexandria para contratar Aristófanes, que era o bibliotecário responsável pela biblioteca de Alexandria, para trazer Aristófanes para cuidar da biblioteca de Pérgamo. Tamanho era o desejo, a idolatria também pela ciência. Outra curiosidade, também em Pérgamo se desenvolveram os primeiros pergaminhos. O que foram os pergaminhos? Nós sabemos que muitos textos do início da história, foram escritos nos papiros. Em Pérgamo se desenvolveu o couro das peles de carneiro para fazer também textos, para escrever. E daí vem a palavra pergaminho, que é uma palavra que a gente conhece, a gente usa até para enfeitar as coisas. Vocês viram que nas artes daqui que estão aparecendo nos telões, eles estão colocando um pergaminho enrolado, já perceberam isso? Sim ou não? Eles estão colocando como ilustração um pergaminho para jogar ali uma frase, uma profecia. A palavra pergaminho surgiu porque essa ideia de se escrever em couro de carneiro surgiu em Pérgamo. Pérgamo, pergaminho. Como que Jesus é descrito na mensagem a Pérgamo? Jesus é descrito como aquele que possui a espada afiada. E o que significa apresentar o Senhor como aquele que possui nas mãos a espada afiada? Significa que Jesus é o grande juiz, é Ele que tem a espada nas mãos. A espada de dois gumes, símbolo do poder e da autoridade de Cristo. É Ele que tem o poder para julgar, é Ele que tem o poder para governar. Havia também um costume, naquele tempo, de se dar a algumas autoridades imperiais o direito da espada. O que era o direito da espada? Ele tinha o direito de matar quem ele quisesse na hora que ele quisesse. A mensagem a Pérgamo, porque o governador de Pérgamo, a pessoa responsável por Pérgamo, o procurador romano em Pérgamo, ele possuía esse direito de espada. Ou seja, ele podia matar quem ele quisesse. Inclusive na própria carta vai citar Antipas, que foi uma pessoa que foi morta porque era cristã em Pérgamo. O Papa Bento XVI, de novo, nessa mesma catequese, ele vai citar em outro trecho dizendo assim: Cristo ressuscitado está fazendo por sua igreja, a mantém firme em sua mão direita. Uma imagem muito importante, nos diz o Papa Emérito Bento XVI. Jesus tem a igreja em sua mão, fala a ela com o poder penetrante de uma espada afiada e revela o esplendor da sua divindade. Tudo isso porque só Jesus tem o poder de julgar. Essa era a imagem que eles construíam, que quiseram, que ao escrever a mensagem a Pérgamo, quiseram construir de Jesus. Jesus é aquele que só tem o poder para julgar. Só a Ele cabe o poder de julgar. Quem comanda, quem segura a espada é Jesus e não o Império Romano. Entenderam? O porquê se chama Jesus de aquele que segura a espada? A mensagem quer dizer, não é esse procurador que está aí que tem o direito de espada. Quem tem o direito de espada é Jesus, porque todo o poder está nas mãos dele e só ele tem o poder de julgar. Segunda coisa sobre a mensagem a Pérgamo. Eles dão prioridade colocam um acento sobre um lugar. Olha o que diz. A mensagem a Pérgamo vai dizer que sei onde moras, aí está o trono de Satanás. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos irmãos, todos nós que estamos aqui nesse ENF, de não interpretar errado a palavra de Deus.
Nós precisamos recorrer quando a gente não sabe, quando a gente não conhece alguma expressão, quando a gente não sabe o que quer dizer aquilo que está sendo dito na palavra. Nós precisamos, diante de dizer, procurar saber o que significa. Nós, povo católico, não podemos ficar falando por aí o que nós achamos, o que nós pensamos. É preciso debruçar-se sobre a palavra, sobre os livros, sobre os estudos. Existe um documento muito bonito da igreja, a interpretação da Bíblia na igreja, que vocês podem procurar, aqueles documentos laranja, que sempre são oriundos lá do Vaticano. Nós não podemos dizer o que pensamos, por isso, em relação ao livro do Apocalipse especificamente, nós precisamos ter muito cuidado quando nós o pregamos, para não cometermos interpretações erradas. O que era o templo de Satanás citado na carta a Pérgamo? O templo de Satanás era o templo a Zeus Salvador. Zeus Salvador era a principal divindade da religião grega. Esse templo existia lá em Pérgamo. Inclusive, esse templo a Zeus, ele é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Agora, recentemente, foi feita uma pesquisa para nomear as 7 maravilhas do mundo moderno. Inclusive, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro é uma delas. Mas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo é exatamente esse templo a Zeus, que é esse altar, todo em mármore branco, com frisos de ouro, que se destacava na paisagem. Era considerado então o trono de Satanás. Contudo, irmãos, pesquisando, lendo sobre isso, eu encontrei também que alguns autores dizem que o templo a Satanás pode não ser exatamente um lugar, um monumento, mas o templo a Satanás pode ser a ideologia que havia em Pérgamo. A ideologia que era a antítese à fé cristã. A ideologia de serem infiltrados pela prostituição, pela idolatria de deuses que não eram deuses, em contrapartida ao Senhor Jesus Cristo, que sim é o grande Deus. Então esse templo de Satanás também pode ser interpretado como a ideologia vigente em Pérgamo. Onde Satanás habita, predomina a cegueira espiritual, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, porque em Pérgamo a idolatria, em Pérgamo o anticristo era mais evidente do que o próprio Cristo. Por isso então, chamar de templo de Satanás também a ideologia vigente em Pérgamo. A palavra depois, a mensagem a Pérgamo vai trazer um elogio. Todas as mensagens elas trazem um elogio e elas trazem uma advertência. Vocês vão ver isso, já viram com o Jim Murphy nas 2 primeiras mensagens, estão vendo agora e verão nas próximas. Qual é o elogio que o Senhor faz a Pérgamo? Ele faz um grande elogio. Conserva o nome de Jesus e não renegou a fé. Pérgamo era aquela igreja, aqueles cristãos de Pérgamo eram pessoas que, mesmo habitando próximos ao templo de Satanás, mesmo habitando próximos a um lugar onde havia tanta idolatria, eles se mantinham firmes no nome de Jesus e não renegavam a fé. Jesus então vai fazer também uma advertência a Pérgamo. A advertência que ele faz é: há pessoas que se desviaram, membros da comunidade praticavam cultos pagãos, e esses cultos pagãos, entre as várias coisas que eles faziam, eram oferecer carne aos ídolos. Dentro das adorações aos deuses deles, eles faziam aqueles banquetes e ofereciam carnes, alimentos aos ídolos. E uma advertência que Jesus está fazendo é que eles se desviaram, praticando cultos pagãos, comendo carnes oferecidas aos ídolos, seguindo então uma doutrina ensinada por Balaão. Balaão nós conhecemos lá do livro dos Números, aquele homem contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E aí o Senhor vai fazer essa comparação entre aqueles que se prostituem comendo as carnes imoladas aos ídolos e aqueles que não seguem mais o Cristo, aqueles que deixam de se banquetear do banquete da fé
para se banquetear do banquete das carnes oferecidas aos ídolos. Pérgamo e Tiatira também tinham, Tiatira, próxima mensagem, eles tinham também um grande confronto com os nicolaítas. O que era o grupo dos nicolaítas, também citados aqui em Pérgamo? Era um grupo de pessoas que pregava o relaxamento dos costumes. Não precisa ser tão radical assim. Seja mais relax, não precisa de ser tão... Era isso que eles pregavam, traduzindo em umas palavras bem simples. Parece um pouquinho com um povo que a gente conhece, né? Para que tanta radicalidade? Relaxa, aceita só um pouquinho. Era essa mentalidade que os nicolaítas tentavam introduzir na mente dos cristãos. O conflito básico do império, então, não era tanto a perseguição direta. Eu disse aqui quando eu criei a imagem, né? Em Pérgamo, não se apresenta uma perseguição tão direta. Mas a pior das perseguições citadas em Pérgamo é a perseguição chamada infiltração, que é tão nociva quanto a perseguição de morte por espada, de morte por condenação, porque as ideias ruins, as ideias equivocadas, as ideias que afastam as pessoas do Senhor, elas iam se infiltrando nos cristãos de Pérgamo, provocando assim o que eles chamavam de prostituição. A prostituição citada em Pérgamo, ela se refere também a esse sentido mais religioso do que moral. O que é se prostituir? Qual a ideia da prostituição em Pérgamo? Largar o Senhor, trair o Senhor e se entregar a outras doutrinas. Essa é a ideia de prostituição. Assim também como todas as vezes que nós deixamos o Senhor para seguir outras coisas, não deixa de ser uma espécie de prostituição, porque nós estamos abandonando o nosso esposo amado para nos prostituir com outras ideologias, para nos prostituir com outras ideias, para nos prostituir com outros pecados. Era exatamente isso que se apontava em Pérgamo, uma prostituição que tem mais um sentido religioso do que moral. E aí então a mensagem a Pérgamo vai trazer os prêmios. Todas as mensagens trazem ao final o prêmio. Que prêmio vai ganhar os moradores, os primeiros cristãos de Pérgamo, se eles se mantiverem fiéis na fé? Eles vão ganhar 2 prêmios. Um primeiro e um segundo que se desdobra em 2 momentos. Primeiro prêmio que a mensagem a Pérgamo vai dizer que eles vão ganhar é o maná escondido. Meus irmãos queridos, todos nós conhecemos o que é o maná no Antigo Testamento. O maná no Antigo Testamento foi aquele alimento enviado por Deus para saciar a fome do povo. Lá em Êxodo 16, de 11 a 15, vai dizer: e tendo evaporado o orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, como a geada cai sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: esse é o pão que o Senhor vos manda para comer. A palavra vai dizer que quando o maná cessou, foi guardado um pouco do maná em um vaso. Esse vaso foi colocado dentro da Arca da Aliança. Depois foi levado para o templo. Depois o templo foi destruído. Tudo isso está na palavra. E aí um detalhe que não está na palavra, mas que conta-se, que Jeremias pega então esse vaso com o restante do maná e o esconde numa fenda de uma rocha, aguardando a vinda do Messias, porque o maná seria o alimento da chegada do Messias. E olha a beleza, em João 6 vai dizer Jesus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão, eu acho que não tem ninguém aqui hoje. Quem come deste pão viverá eternamente. Receber o maná escondido significa desfrutar da bênção messiânica, desfrutar da bênção que é a pessoa de Jesus, o pão da vida.
O Frei Raniero Cantalamessa, no livro O Mistério da Palavra de Deus, ele vai nos dizer assim: a Eucaristia está sempre presente em toda a história da salvação. Aí ele vai citar como? No Antigo Testamento, como figura do Cordeiro Pascal, como sacrifício de Melquisedeque e como maná. O Frei cita então esses 3 momentos em que se aparece a figura da Eucaristia. No Novo Testamento, como um evento, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E hoje na igreja, como sacramento, presente para todos nós. O maná escondido nos nossos sacrários, disponível para alimentar a fé do povo. Diz ainda que eles vão receber uma pedrinha branca, e essa pedrinha branca significa inocência, significa convite para entrar em alguns eventos. Lá em Pérgamo, a pedra branca significava convite para entrar em alguns eventos, prêmio. A Bíblia de Jerusalém vai dizer que a pedra branca significa admissão no reino celeste. E um bonito significado da pedra branca: a pedra branca era levada para os julgamentos. Uma pessoa estava sendo julgada, havia uma pedra escura e uma pedra branca. Se fosse entregue para a pessoa que estava sendo julgada a pedra branca, significa que ela estava sendo absolvida. Olha o prêmio do povo de Pérgamo, vocês vão receber uma pedra branca. Só que a pedra branca não vem sozinha. Na pedra branca vai trazer um nome novo, uma identidade nova, uma situação nova, uma posição de vitorioso. Deus nos dá um nome novo. Deus deu um nome novo para Abraão. Deus deu um nome novo para Sara. Deus deu um nome novo para Jacó, para Saulo. No encontro com Deus, nós descobrimos então a nossa verdadeira identidade. Peguemos agora, irmãos, a mensagem a Tiatira. Por favor, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e os pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter de sua prostituição. Eis que a lançarei num leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de nós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira que não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes toda a vida, segurai-o firmemente até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei a autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila. Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Partimos então para concluir essa pregação com a outra igreja, a igreja de Tiatira. Tiatira está no centro das cartas. Observem, quantas são as cartas? Quantas são as igrejas? 7. Vamos contar? A primeira foi Éfeso, a segunda foi Esmirna, a terceira foi Pérgamo. Nós temos agora Tiatira, ela está no meio. Depois dela virão as outras 3, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Tiatira está no centro das cartas porque provavelmente os problemas encontrados em Tiatira foram os mais comuns a todas as igrejas.
De todas as mensagens, a mensagem a Tiatira é a maior de todas. Tiatira era uma cidade de pouca importância administrativa, era mais uma colônia militar. Era uma cidade conhecida pela produção de púrpura, que era uma tinta fabricada para tingir tecidos. Tanto que no livro dos Atos dos Apóstolos vai citar o nome de uma mulher, Lídia, no capítulo 16. E o livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer que Lídia, que é da cidade de Tiatira, ela é vendedora de púrpura. E Lídia é uma das primeiras mulheres a serem convertidas. Como que Jesus se apresenta na mensagem a Tiatira? Ele se apresenta como quem tem olhos de fogo, porque percebe, discerne tudo com a força e o poder do seu olhar. Olha o que nos disse o Papa Emérito Bento XVI nesta mesma catequese já citada, do dia 5 de setembro de 2018. Um segundo símbolo é o fogo, que no Antigo Testamento muitas vezes é associado a Deus para mostrar duas propriedades. A primeira é a intensidade do seu amor ciumento, que anima sua aliança com o homem. É esta intensidade que se lê nos olhos de Jesus ressuscitado. Seus olhos eram como chamas de fogo. A segunda é a capacidade irrestringível de vencer o mal como um fogo devorador. Jesus tem o poder de derrotar o mal, porque nos seus olhos possui o fogo do amor. Porque para quando Ele olha para nós, Ele nos olha com amor. Outra coisa que vai dizer de Jesus é que Ele tem os pés semelhante ao bronze. O que significa isso? Firmeza que não cede, firmeza no caminhar. E nós podemos então fazer uma referência, iluminar esse trecho com outro trecho do profeta Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, no versículo 31, ele vai dizer que o ídolo tem pés de barro, Jesus tem pés de bronze. Tudo que tem pés de barro é frágil, é efêmero. Jesus tem pés de bronze porque o poder está sobre ele. Jesus então vai fazer o elogio à comunidade de Tiatira. Ele vai elogiar 4 aspectos da comunidade. Ele vai elogiar o amor, que é o centro de todas as coisas. Ele vai elogiar a fé. E olha aqui um detalhe bíblico interessante que eu descobri pesquisando, estudando. A fé, nesta mensagem, não se refere, a raiz do verbo do grego, não se refere à crença. A fé citada para Tiatira se refere à fidelidade. Depois Jesus vai elogiar o serviço, a dedicação constante, a generosidade e por fim a perseverança, a paciência que não desanima, a resistência. Lembram daquela imagem? Vamos retomar aquela figura, aquela foto? Lembra daquela imagem? Aquelas pessoas, mesmo tendo todas as dificuldades para olharem e para seguirem o cristianismo, para olharem e para seguirem o Cristo, eles se mantiveram perseverantes, firmes. O elogio que Jesus vai fazer a Tiatira é que as primeiras obras tinham aumentado. A maneira como eles iniciaram a sua fé não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Ao invés de esfriar, a fé deles ficou cada vez mais ativa. Porque é a fé ativa que agrada a Deus. Meus irmãos, lembra quando os nossos grupos de oração começaram? Se lembram? Você se lembra de quando o seu grupo de oração começou? Não era uma fé assim, né? Estrondosa. Nós não tínhamos problemas nenhum em passar uma noite toda em vigília. Aquilo para nós era... Nós não tínhamos problema nenhum em ir para os encontros de formação. Nós íamos e ficávamos do início ao fim, fazíamos questão de chegar com antecedência, de sair só após o último de todos os améns. Não como hoje. Nós chegamos na hora que nós queremos e saímos antes de terminar. A fé daquele povo, a perseverança daquele povo
têm essa relação íntima com os nossos grupos de oração, que precisam viver o amor, a fé, o serviço, a perseverança, como os primeiros cristãos. Jesus então fará também uma reprovação à igreja de Tiatira. Qual é a reprovação? Que eles toleram no meio deles uma mulher com o nome de Jezabel. Não sabemos se havia de fato uma mulher com esse nome. O que nós sabíamos é que as pessoas de Tiatira aceitavam com facilidade um mal infiltrado no meio deles, coisa que também nós devemos combater na vida hoje. Não aceitar que nenhum mal, nenhuma ideia, nada se infiltre no meio de nossas vidas, no meio de nossos grupos de oração, no meio de nossas famílias. Não tolerar, porque nós sabemos que a Jezabel do Antigo Testamento foi aquela mulher que fez com que até as pessoas se prostituíssem. Elias combateu Jezabel com todas as forças dele, e o fim daquela mulher foi trágico. Foi jogada do alto da janela do palácio onde ela morava e comida pelos cães. É o fim de todo aquele que tenta infiltrar-se com mal, com maledicências no meio do povo de Deus. Jezabel então representa a atitude tolerante, que persegue mais as coisas secundárias do que a sabedoria de Deus. Porque o mais importante que a paz com os homens é a sabedoria de Deus. Profundezas de Satanás significa aquele que desvia as pessoas do caminho. Jezabel é essa que vai minando, vai infiltrando nas consciências cristãs. E aí então o Senhor vai terminar a mensagem em Tiatira falando dos prêmios. A coisa mais bonita da mensagem a Tiatira é porque o Senhor fala de vencedores nas 7 cartas. Só que somente em Tiatira, somente na mensagem que está no meio, porque ela está no cerne, somente dessa vai ser explicado quem é o vencedor. Olha o que nos diz a mensagem a Tiatira: vencedor. Leiam aí, por favor, o que fala. Antes de falar qual é o prêmio que ganharão os vencedores, vai explicar: ao vencedor, vírgula, ao que observar a minha conduta até o fim. Quem é o vencedor? Vencedor é aquele que persevera até o fim. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, para nós que estamos aqui, não basta perseverar só por alguns anos. Não basta perseverar só enquanto eu sou coordenador. Não basta perseverar só enquanto eu estou em evidência. Depois que eu saio da evidência, eu largo tudo, não quero mais. Desculpa, irmão, vencedor é quem fica até o fim. Vencedor é quem suporta tudo na firmeza, na fidelidade, na oração, até o fim. E o Senhor vai dizer na mensagem a Tiatira que os vencedores, aqueles que perseverarem até o fim, eles vão ganhar também alguns prêmios. Eles vão ganhar o cetro de ferro, eles vão ganhar a estrela da manhã. Rezando por essa pregação, no dia 6 de janeiro de 2018, na capela do Santíssimo da minha paróquia, o Senhor me deu no coração a seguinte palavra, para dizer para vocês. A palavra foi a seguinte: num mundo de tantos erros, tem um grupo de vencedores, e este grupo estará no ENF. O Senhor está dizendo que aqui, entre nós, há um grande grupo de vencedores, porque há um grande grupo de pessoas que perseveram até o fim. O Conselho Nacional fez um retiro na Terra Santa, e lá, um dia, no último dia da novena de Pentecostes, o Senhor falou ao coração deles: é preciso levar as pessoas à perseverança. E essa palavra precisa cair no nosso coração também. É preciso que nós levemos as pessoas dos nossos grupos de oração à perseverança.
Explica para eles, como nos diz o Evangelho de Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, por favor, me ajudem a completar essa palavra, aquele que perseverar até o fim. Sabe outra coisa que o Senhor colocou no meu coração rezando por essa pregação? O Senhor disse que o desânimo é o câncer da perseverança. O desânimo é o câncer que vai corroendo a perseverança do povo de Deus. Que não haja esse câncer no meio dos nossos grupos de oração. Que nenhum servo, serva dos grupos de oração do Brasil sejam acometidos por essa enfermidade, digamos, espiritual. Então o prêmio que o Senhor promete a eles é o cetro de ferro, porque eles vão dominar junto com o Senhor, e a estrela da manhã, a estrela que brilhará, e a gente sabe que essa estrela é o próprio Jesus, como nos diz o livro dos Números no capítulo 24, versículo 17. Queridos irmãos, eu queria terminar essa pregação com duas coisas. Primeiro, eu queria trazer 5 citações para fechar essa ideia. Pode ser? Primeira, o livro do Apocalipse, nele, Deus continua sendo o Senhor da história, porque ele é um livro que deve gerar em nós perseverança. Deus conduz o povo para a vitória final. Ninguém, por mais forte que seja, consegue mudar o rumo do plano de Deus. Os opressores do povo vão ser derrotados e condenados, porque toda vitória está garantida na ressurreição de Jesus. Segunda citação, Papa Francisco, na vigília de Pentecostes do ano passado, em virtude da comemoração dos 50 anos da renovação no mundo, o Papa Francisco vai dizer sobre a perseverança: enfrentando o novo com confiança na ação do Espírito Santo. Só persevera, só encara o novo que aparece todos os dias, na confiança e na ação do Espírito Santo. Nesse mesmo retiro que eu já citei, que o Conselho Nacional fez à Terra Santa, o Senhor deu a seguinte profecia: eu renovo em vós hoje o poder do meu Espírito. Quero que creiam no poder do meu Espírito. Abro um novo tempo, uma nova graça. Se por muito tempo vocês experimentaram a superficialidade do meu Espírito, eu abro uma nova efusão. Ao fincarem os pés no Brasil, vocês experimentarão uma graça nova. Creio. Eu quero adaptar essa profecia para a nossa saída daqui do ENF. Ao sair desse ENF, depois que Deus tirou o véu da sua frente de muitas coisas que talvez não entendíamos, depois que Deus, através do livro do Apocalipse, revelou um monte de coisas que não precisava ser revelado para nós, nós vamos fincar os pés dos nossos grupos nas nossas dioceses e experimentaremos uma nova graça. Terceira citação, o Frei Raniero Cantalamessa vai dizer também no livro O Mistério da Palavra de Deus: o ressuscitado não escreveu somente carta às 7 igrejas da Ásia Menor, ele continua a escrever cartas a toda a igreja em primeira pessoa. Ou seja, o Senhor atualiza toda a mensagem das 7 cartas, das mensagens às 7 igrejas, para a igreja dos dias de hoje, porque Ele quer nos dar esperança. Por fim, Papa Francisco, também na vigília de Pentecostes em Roma, ano passado: a vinda do Espírito Santo transforma homens fechados por causa do medo em corajosos testemunhos de Jesus. Eu vou repetir: a vinda do Espírito Santo transforma homens fechados por causa do medo em corajosos testemunhos de Jesus. Eu queria pedir para tirarem esse ambão, por favor, daqui. Por favor. Enquanto eles estão tirando, irmãos, estão perguntando, a catequese que eu usei
Papa Bento XVI, do dia 5 de setembro de 2012. Tá bom? Bento XVI, está disponível na internet. Bento XVI, 5 de setembro de 2012, uma catequese sobre o Apocalipse. Eu queria construir, lembra daquela imagem do início? Quem lembra? Quem se lembra? Queria construir aquela imagem aqui outra vez. Por favor, pode pedir aos irmãos que entrem. Meus queridos irmãos, olhem para mim. Essas mensagens a essas igrejas da Ásia Menor, elas falam dos primeiros cristãos, certo? Contudo, eu não posso deixar de considerar com vocês nessa manhã. Nós temos aqui uma imagem dos primeiros cristãos, como eles eram perseguidos, como eles se acomodaram, como eles tiveram que lutar e perseverar para manter a sua fé. Mas olhem para mim, por favor. São muitas pessoas, mas eu queria que vocês olhassem para mim. Pode ser que nós sejamos os últimos cristãos. Nós já sabemos o que aconteceu com os primeiros: perseguidos, humilhados, maltratados, mas perseveraram. A eles o Senhor deu uma palavra de esperança. E pode ser que nós sejamos os últimos cristãos. Pode ou não pode? Mateus 24, 36 vai dizer que não se sabe nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas isso em hipótese alguma deve gerar medo no nosso coração. Isso deve gerar esperança. Isso deve gerar coragem. E olha como nós vamos transformar essa imagem. Vamos lá, transformando a imagem dos primeiros cristãos para os últimos cristãos. Como eles, todos nós mantenhamos-nos firmes na esperança. Os cristãos dos dias de hoje, os cristãos dos grupos de oração, os cristãos da Renovação Carismática Católica do Brasil, vejam que se atualizam as roupas, que estamos falando da possibilidade de sermos os últimos cristãos. As roupas se atualizaram, mas a imagem continua a mesma. Continuamos com perseguições, sim ou não? Perseguições mais veladas, como de Jezabel em Tiatira. Infiltrações, ideias. Faz isso só um pouquinho, não tem problema. Ou então, desanima dessa história de igreja, desanima dessa história de grupo de oração, larga disso. A mesma imagem nós construímos para dizer que, caso o Senhor queira que nós sejamos os últimos cristãos, nós nos mantenhamos firmes, olhando para a cruz. Nós nos manteremos firmes, fiéis, cheios de amor, cheios de fidelidade, cheios de coragem, porque à nossa frente está aquele que era, que é e que sempre será. Quem é? Quem é aquele que é? Quem é aquele que sempre será? Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre. E a última coisa que eu queria dizer, e aí é coisa mesmo que o Espírito está me mostrando. Lembra que na carta a Pérgamo, Deus queria dar um nome novo? Estão lembrados? Deus queria dar um nome novo. Fiquem de pé, por favor. O Senhor também quer nos dar um nome novo. Olhem para mim. O Senhor também quer nos dar um nome novo. Venham aqui, irmãos, comigo, por favor. O Senhor quer nos dar também um nome novo. Silêncio. Silêncio. Sabem qual é o nome novo que Deus quer dar para todos nós? Já vem dando,
mas quer dar ainda mais após esse ênfase. O nome novo que Deus quer dar para todos nós é Santo. Esse é o nome novo que Deus quer dar para nós. Levanta seu braço e diga: Senhor, eu quero esse nome novo. Eu quero essa renovação. Tira o véu que atrapalha. Revela, Senhor, o que precisa ser tirado da minha vida, para que eu de fato tenha este nome novo. Levanta seu braço bem alto e vai glorificando o nome do Senhor. Glorifica. Esse nome novo é dele. Ele é santo, mas ele não quer ficar com esse nome só para ele. Ele quer dar esse nome para nós também. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Se você sabe, cante conosco a música que o Papa cantou. Aleluia, Em comemoração aos 50 anos da renovação no mundo. aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Está muito fraco ainda, irmãos queridos. Precisa ser mais forte. Esse grande canto de exultação daquele que é santo. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Deixa esse canto brotar do seu desejo de ser santo. Aleluia, Santo, quem é? é o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, Digno. digno de louvor, digno de louvor. Só vocês. Santo, santo, só vocês. Esse é o nosso desejo, Senhor. Tendo para nos iluminar o livro do Apocalipse, nós queremos esse nome novo. Nós desejamos esse nome novo, Senhor. Esse nome novo que nos fará entrar no céu, a pedrinha branca, o nosso ingresso. Depois de termos sido julgados, nós nos encontraremos com a estrela da manhã, que és tu, Jesus. Nós receberemos de suas mãos o cetro de ferro, porque tu és santo, e ao teu nome se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos. Nós não perderemos a coragem, nós não perderemos o ânimo, não seremos contaminados pelo câncer que destrói a perseverança, mas nós te proclamaremos santo, 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 3 vezes santo, infinitamente santo, Cordeiro de Deus. Tu és santo,
Solte a voz. É o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Mais uma vez. Tu és santo. Solte a voz. Se desprenda de tudo que te prendia. Se desprenda das resistências. Se desprenda dos pés de barro dos ídolos. Desprenda-se dos preconceitos. Declare que o Senhor é santo. Solte a sua voz. Cante o mais alto que você puder. Deixe que o Senhor liberte a sua voz e a sua língua. Há quanto tempo eu e você talvez não dissemos mais que o Senhor é santo? Tu és santo, Senhor. Solte a sua língua, que destrave a língua ao céu da boca. Declare que o Senhor é santo. Você que está em casa, solte a sua voz. Largue tudo que está fazendo agora e declare que o Senhor é santo. Tu és santo. Santo é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Só Ele é digno de louvor. Ergue teus braços. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Só as vozes. Tu és. Olhe para Ele e declare. O único digno. Toda a igreja. O Senhor fala à igreja. Aplaudamos o nosso Deus que é santo, 3 vezes santo, 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 é o Senhor Deus do universo, santo, 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 é o Senhor Deus do universo, hosana nas alturas. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Eu queria que nós fizéssemos um silêncio profundo neste lugar. E na presença do Senhor, que se faz como sinal aqui nessa cruz, Ele que está presente aqui, por alguns instantes, eu gostaria que nós pensássemos naquilo que o Senhor nos falou na pregação desta manhã, porque Ele fala à igreja, e a igreja sou eu e você.
E nós começamos já a praticar o que Deus está nos chamando a ser, a nossa santidade. E eu quero convidar você, nessa obediência das pequenas coisas, que nós possamos ir nos assentando em silêncio, na obediência das pequenas coisas. Porque se conseguimos ser fiel nas pequenas coisas, também conseguiremos ser nas grandes. E gostaria, nesse momento em que você se sentou, se silenciou, mesmo aqueles que ainda estão caminhando para encontrar o seu lugar, na obediência das pequenas coisas, vivendo a santidade, eu quero convidar o Luiz, aqui com o Reinaldo, que é um momento muito especial para a nossa vida de santidade, irmãos. Não podemos separar. É maravilhoso o que Deus nos mostrou com as roupas, quando o teatro tirou as roupas. Porque nós também às vezes fazemos assim, né, Luiz, Reinaldo? Saímos aqui da igreja, tiramos a nossa roupa, ímos para outras situações e esquecemos que temos que ser santos em todas as coisas. E esse é um momento que nós precisamos muito que você escute, que você ouça com muito amor o que Deus tem a nos falar por meio do Luiz e do Reinaldo. Amém, irmãos, a paz de Jesus. De fato, nós estamos sendo impactados pela palavra de Deus, que está convidando a cada um de nós a responder concretamente ao chamado de Jesus, ao Espírito que fala às igrejas, portanto, fala a cada um de nós. Eu venho aqui lhes trazer mais uma opção de podermos responder concretamente aquilo que Jesus está nos chamando. Nós precisamos dar testemunhos concretos daquilo que cremos no meio da sociedade. E podemos também, irmãos, concretamente fazer a nossa parte para que tudo isso que nós estamos vendo aqui avance pelo Brasil. Nós precisamos estar nos 4 cantos dessa nação levando essa mensagem. A Renovação Carismática Católica do Brasil precisa ter as condições adequadas para que a mensagem de Deus possa ir por todos os 4 cantos da nossa nação. E eu, você, cada um de nós aqui, somos chamados, irmãos, a concretamente ajudar nessa missão. Eu peço que, em nome de Jesus, nós possamos ter essa consciência. Durante a oração aqui com o Padre Marcelo Rossi, nós fomos chamados a dar um passo à frente, como a Kátia nos pedia, de maturidade. E é nesse sentido que nós viemos aqui falar com você, especificamente você que está nos ouvindo agora, que está aqui no centro de eventos, a forma de você nos ajudar. Eu já falava na quinta-feira, de contribuir com a Renovação Carismática Católica. Irmão, é muito importante a sua ajuda. Agradecemos já as pessoas que durante o encontro aqui, nesses dias, já nos procuraram e já se cadastraram. E vão começar a ajudar. Você tem um diário de bordo em suas mãos? Peço que você pegue, por favor, o diário de bordo do encontro aqui. Chegue até o final, a última página desse diário foi reservada para isso. Você tem aqui as formas de ajudar a Renovação Carismática Católica do Brasil. Podemos fazê-lo através do débito automático, do cartão de crédito, de boleto impresso ou boleto por e-mail. Aqui está. Se você deseja fazer isso, você pode preencher este formulário que está aqui no fundo, na última página. Você já pode preencher esse formulário,
nos nosso stand que fica aqui atrás, ou para os voluntários que estão aqui. Peço que vocês, essas pessoas que estão aqui são voluntárias para fazer essa missão aqui, de nos ajudar a contribuir concretamente com essa obra de Deus, que é a Renovação Carismática Católica. Quem é que ama a Renovação Carismática aqui? Diga eu. Amém. Eu vou chamar um vídeo agora que vai ilustrar um pouco melhor aquilo que eu falei. Em seguida, o Reinaldo vai conversar conosco também. Por favor, atenção. A Renovação Carismática Católica está presente em todas as dioceses do Brasil, levando o batismo no Espírito Santo por todo o país. Temos a missão de espalhar esta graça e proporcionar a todos a experiência do encontro pessoal com Jesus. Mas, para avançar, a RCC Brasil precisa da ajuda de todos os carismáticos. Além de servir em seu grupo de oração, você pode fazer ainda mais. Há muitas formas de ajudar. Se tornando um colaborador fiel e doando mensalmente, você garante a manutenção de todos os projetos de evangelização da RCC Brasil, permitindo assim que aconteçam as reuniões do Conselho Nacional, onde são discernidas as ações da RCC no país, a Missão Marajó, em que evangelizamos muitos irmãos e irmãs que necessitam do pão da palavra e do pão material. A nossa rede de comunicação, composta pela Revista Renovação, pelo portal na internet e pelos programas de TV. A organização dos encontros nacionais de formação de ministérios e os congressos, dando suporte aos grupos de oração de todo o país. Os recursos recebidos também são direcionados para a construção da tão sonhada sede nacional, lugar de semeadura e manifestação da cultura de Pentecostes. Colaborando com a RCC Brasil, você recebe descontos no valor das inscrições dos encontros nacionais, nos cursos do Instituto de Educação à Distância e ainda recebe a Revista Renovação em sua casa. E são diversos meios de contribuição. Na modalidade crédito recorrente, você ajuda com mais segurança e praticidade, pois o valor da contribuição é debitado diretamente na fatura do seu cartão de crédito, sem interferir no limite do cartão. Você ainda pode optar pelo boleto bancário, que chegará em seu e-mail na data que você preferir, ou impresso através de um carnê anual. Se você possui conta corrente no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou no Bradesco, poderá contribuir através de débito automático. Quando ajudamos a RCC Brasil, fortalecemos cada grupo de oração em sua principal missão: compartilhar com a Igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Contribua com a RCC. Não estão ouvindo aqui em certa região? Por favor, som. Não está chegando aqui nessa área da frente. Melhorou? Irmãos e irmãs amados do Senhor Jesus Cristo, Deus às vezes se faz mendigo para nos dar a oportunidade de praticar a caridade. As finanças na Renovação Carismática Católica, meus irmãos, todo o conselho pode confirmar isso para você, na sua realidade. As finanças na Renovação Carismática são tratadas, são cuidadas, são administradas como coisa espiritual. E é em nome dessa necessidade que nós hoje também nos fazemos pedintes diante de vocês. Então eu quero que vocês aguardem um pouquinho, que eu ainda quero falar mais alguma coisa com vocês. Vamos cantar juntos, vamos ficar de pé e vamos louvar. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu.
e a tempestade então se acalmou. Naquele dia que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui eu estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui eu estou. Aleluia, transformou o meu lamento, aleluia, em dança de avivamento, aleluia, transformou o meu lamento, aleluia, em dança de avivamento. Queridos e queridas, sentem-se mais um minutinho, mais um minutinho. Nós queremos fazer agora aqui, irmãos e irmãs, num ato e num gesto muito rápido, uma demonstração do nosso compromisso com toda essa obra que a gente viu. A palavra de Deus nos diz que, Mateus 16, que um dia o Filho do Homem virá na glória de Deus Pai, com seus anjos, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quanto de minha vida eu quero dar pela obra de Jesus Cristo? Quanto eu posso dar? Eu dizia que Deus se faz mendigo para nos dar a oportunidade de exercer a caridade, mas Deus também às vezes se faz mendigo para nos tirar da nossa miséria, da nossa pobreza. Há um poeta indiano chamado Tagore que nos dá um exemplo disso. Ele se imagina um mendigo e diz: eu vinha de mendigar de porta em porta, pelas ruas empoeiradas da minha aldeia, quando avistei lá ao longe a carruagem real. E pensei: acabaram-se os meus dias maus, o rei vem vindo, e com certeza vai distribuir as suas riquezas. E logo me acotovelei entre as outras pessoas à beira da estrada, onde passaria a carruagem, à espera dos bens do rei. A carruagem veio vindo, parou em frente a mim, e o rei desceu, caminhou na minha direção, olhou nos meus olhos, estendeu a mão e me perguntou: tu, o que tens para me dar? E eu fiquei perplexo, me perguntando que brincadeira real era essa do rei querer mendigar com um mendigo. Mas ele continuava com a mão estendida. Então eu, meio desajeitado, enfiei a mão no meu embornal, na minha sacola, e tirei um grão dos muitos grãos de trigo que eu trazia, e coloquei na mão do rei. Ele olhou na mão, olhou para mim, sorriu e foi embora. No final daquele dia, quando chegava eu em minha casa e derramava sobre a mesa os grãos de trigo da minha sacola, encontrei entre eles um grão de ouro, e chorei amargamente, pensando: por que, Senhor, eu não tive a coragem de te dar tudo o que eu podia?
Diante disso, irmãos, nós queremos então fazer aqui algo muito concreto. Aqueles que desejarem agora, você pode se dirigir a qualquer um desses que estão com os coletes vermelhos e azuis, para doar para a Renovação Carismática Católica R$10. Se você puder nos ajudar com essa quantia, o Conselho Nacional está aqui em cima do palco, para mostrar também que estamos unidos nesta campanha de ajuda à Renovação Carismática Católica do Brasil, para que possamos avançar ainda mais. Então, se você puder nos ajudar agora, nesse momento, contribua com R$10 nas pessoas que estão passando aí próxima de você, para que possamos fazer com que esse dinheiro chegue até o Escritório Nacional, chegue até a Renovação do Brasil, para salvar almas no Brasil. Por favor, nos ajude. Você que está aí atrás, não saia já, ajude-nos com esta campanha de R$10, para que possamos levar em frente os projetos que temos no Brasil. Muito obrigado.